respondendo alguns questionamentos em relação ao lipedema, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que lipedema é uma doença, tá certo? E que não está relacionado diretamente à obesidade, e sim a fatores genéticos e epigenéticos que a gente está falando. Combinado? É uma doença que ela não tem cura, mas ela tem um tratamento que pode melhorar o status da mulher. Tá certo, pessoal? E aí é o primeiro ponto que a gente precisa entender, porque no lipedema a gente está falando de uma mulher que ela tem uma predominância, ou seja, um predomínio do hormônio estrogênio, tá certo? O estrogênio ele tem predomínio nessa mulher, porém não é só o hormônio, tá certo? Além do predomínio do hormônio, eu também tenho um predomínio dos receptores de estrogênio tipo beta, tá? E qual que é a relação disso daí? Esses receptores, quando são ativados de forma exagerada, eles acabam fazendo um depósito de gordura, só que é gordura ruim, tá? Principalmente em região de quadril e membros inferiores e pernas. Só que é o seguinte, na fisiopatologia dessa doença, que não está muito bem esclarecida ainda, o que a gente vê basicamente é que essa gordura, ela acaba comprimindo os vasos que ficam ao redor dela ali, gerando um mecanismo de hipóxia, tá? E aí acaba gerando uma isquemia. E isso leva à morte celular com necrose futura. E toda necrose, toda isquemia gera inflamação, e inflamação gera dor. E isso é um ponto fundamental que a gente vai ver, que toda mulher, quando tem lipedema, elas acabam reclamando de muita dor, mesmo se elas não batem, se elas não têm trauma, se não tem nada. Chega pra você e fala: doutor, eu sinto muita dor na minha perna, tá certo? E essa gordura me incomoda. E o interessante de entender um pouco da fisiopatologia, porque é o seguinte, muitas vezes a mulher ela chega no médico e o médico fala pra ela: ah, é só você perder peso e treinar pesado que você vai conseguir eliminar isso daí. E não tem relação com a obesidade, ou seja, não tem relação direta com a obesidade, porque a mulher ela treina, ela fica com uma cinturinha pequenininha, porém fica com aquele acúmulo de gordura que ainda continua incomodando ela, tá certo? Então entender o lipedema, entender que é um problema hormonal, de estilo de vida, a gente consegue guiar melhor o nosso paciente. E quando a gente fala de tratamento do lipedema, a gente sempre tem que pensar como primeiro parâmetro mudança no estilo de vida, tá? Precisa dormir bem, precisa treinar e precisa se alimentar direito. A pessoa que não está disposta a fazer isso daí, ela já vai falhar no tratamento dela. A gente também pode lançar a mão da gestrinona, tá bom? Que é uma progestina que ajuda muito, que ela tem uma ação antiestrogênica bem legal, antiestrogênica bem legal, principalmente por diminuir níveis de LH e FSH no pico da menstruação ali, e também por diminuir o efeito da aromatase, tá? Então tem essa diminuição do estradiol. Tem uma alimentação propícia para fazer uma anti-inflamação dessa paciente, além de também usar alguns suplementos anti-inflamatórios. E uma coisa muito interessante, o treino, a atividade física para essa mulher não pode, em hipótese alguma, ser de alta intensidade. Por quê? Alta intensidade, no que eu falo assim, por exemplo, um crossfit ou um funcional muito pesado. Por quê? O que acontece aí, pessoal? Ela já está em um processo inflamatório, essa gordura já está inflamada. E aí, se eu promovo algo muito intenso, uma atividade muito intensa para ela, eu pioro o padrão inflamatório da doença, do lipedema. E aí eu acabo piorando as dores, pioro o quadro dessa paciente. Então, eu preciso de uma atividade moderada, tá certo? Lembre-se sempre, quando você for pensar em tratamento, ou pensar no diagnóstico do lipedema, sempre procura uma pessoa que seja especializada e que esteja disposta a olhar para o seu problema e não falar para você simplesmente que você está obesa e que você precisa perder peso, porque o médico que fala para a paciente que ela precisa perder peso porque ela está obesa e isso vai resolver o problema dela, já é o primeiro ponto para ele errar no diagnóstico e errar no tratamento dessa paciente, beleza? Espero que tenha ficado claro aí, qualquer dúvida pode chamar que estamos aqui para ajudar. Um abraço.